Oi? Quer conversar? Agora? Agora. Agora eu não quero não. Mas a gente precisa conversar sobre a casa. O que tem no nosso caso? Tá muito difícil assim. Tudo bem, vamos conversar. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais. E eu tô aqui hoje, tá tudo bem, tá, gente? Mas eu tô aqui hoje pra falar sobre um assunto sério, que é convivência na casa. A gente tem uma questão aí pra lidar sobre como a gente é diferente, como as nossas diferenças aparecem também na nossa casa, na nossa rotina, na nossa convivência. Boa noite, gente. Tudo bem? Aqui é o João. Vamos conversar. Me conta aí o que você quer falar comigo. Então, tenho pensado muito sobre como a nossa rotina precisa estar mais alinhada. Por quê? As nossas rotinas são muito diferentes, né, na nossa casa. E Aham. aí, eu tenho sentido que a gente está ficando com funções muito diferentes. Eu tô ficando levemente sobrecarregada com algumas coisas. Como assim, funções muito diferentes? Por exemplo, a gente tem uma divisão da casa, né? Que é você faz algumas tarefas, eu faço algumas tarefas. Sim. Então, tem algumas coisas que eu faço que você não faz e que você faz que eu não faço. Só que eu tenho sentido que a sua parte tem se acumulado um pouco. E aí eu melhorei aquilo que a gente tinha combinado, que era da roupa estar sendo lavada mais frequentemente, das coisas estarem com um ritmo maior. Mas a sua parte, que é aquela parte do lixo, não tá rolando. Tá ficando pelo caminho, tá entulhando ali a minha cozinha. Tô ficando levemente incomodada com essa situação. Acho que não tá legal. Tudo bem, vou levar mais o lixo. Eu acho que às vezes a gente dá uma. Tipo, deixa um pouquinho de lado, tá prestando mais atenção em outras coisas. E, por exemplo, trabalhei muito de home office essa semana Uhum. e não saio muito de casa. Quando eu não saio de casa, eu não lembro de pegar o lixo e levar lá pra baixo Uhum. pra botar na lixeira, né? Então, é uma coisa que, tipo, eu tenho um processo já. Eu vou sair de casa, eu levo o lixo pra botar na lixeira. Sim. Se eu não sair de casa, É verdade, eu nem tinha pensado nisso, que você leva o lixo todo dia de manhã quando você trabalha da rua, né? isso. Entendi. Só que eu trabalho de casa sempre. E eu vou cozinhar sempre. E se eu tô cozinhando e o lixo tá ali acumulando, acaba que é mais uma coisa que eu tenho que fazer, e aí eu te olho torto todas as vezes. E aí acaba que de vez em quando eu tenho que lembrar você de tipo, pô, tira o lixo. Aí esses dias eu falei isso, tipo, tira o lixo. E aí você falou, beleza, eu vou tirar. Aí no dia seguinte eu fui pra cozinha, o lixo tava lá ainda. Falei, cara, não é possível. Eu tava fazendo um negócio na hora e esqueci. E fui levar só no outro dia. Mas eu te entendo, porque de vez em quando você tá, assim, super focado no trabalho, eu vejo que a sua parte tá ficando acumulada, mas gera aquela coisa de tipo assim, pô, eu falo alguma coisa ou eu não falo? Porque mesmo que não seja por conta de trabalho, você só esteja deixando de lado por um Uhum. momento, às vezes é chato, né? A gente ter que É meio que chato. dar uma chamada de atenção. Fala, ô, faz aí sua parte aí. É porque, pô, a pessoa sabe que é compromisso dela, mas quando que é o momento de, tipo, pô, passou a linha aqui, eu preciso falar alguma coisa? Ainda mais, tipo assim, eu falar com você. Você é uma pessoa que não gosta de ouvir crítica. Ah, que feio falar isso. Não é que eu não gosto de ouvir crítica, eu não gosto de ouvir a sua crítica do jeito que você faz a crítica. Porque a forma que você faz é super passiva-agressiva. Olha que interessante. Não gostou de ouvir a crítica de que você não gosta de ouvir crítica. Então, assim, provei meu ponto. Não, Mas, nada disso. É porque você, ao invés de falar, ó, que nem essa conversa que eu tô puxando, fala, pô, o que que tá rolando aí? Né? Vamos ver isso aqui. Você chega e dá uma cutucada, faz um comentáriozinho ácido e que você sabe que já foi, pô, já foi muito difícil lidar com a sua quantidade de comentários ácidos criticando as coisas. não, boto fé, total. Mas é uma coisa que não acontece mais hoje Aí em uma dia. crítica que vem de você eu já vejo de uma forma, tipo, pô, o que que esse moleque tá me falando? Então, mas eu acho que assim, esse lembrar de alguma coisa que às vezes está sendo esquecido, pra mim eu não fico ouvindo muito como crítica, porque eu realmente esqueço. Sim. Então, tipo, pô, essa parada do lixo ou alguma coisa assim, tirar a roupa da máquina. Você comentou comigo de tirar, e aí eu não tirei. Passou algumas horas, você comentar comigo de novo? Pô, que maravilha que você comentou de novo. É, mas Porque pra mim não é uma maravilha, Pedro. tudo bem que não é uma maravilha, eu não tô falando isso. É péssimo você ter que ficar repetindo as tarefas. Isso eu concordo perfeitamente e por isso eu anoto. Eu só tô falando que eu não fico recebendo como se você estivesse chamando minha atenção, como se fosse uma coisa ruim, porque eu realmente esqueço algumas coisas quando eu Uhum. tô em outras. Então, assim, pô, eu tô focado no trabalho e tem umas tarefas. Eu gosto quando você, tipo, pontua, pô, você fez aquela parada que eu pedi? E aí só vem na minha cabeça assim,
caraca, ela pediu uma parada. Tinha sumido da minha cabeça, assim, completamente. Eu ia lembrar dessa parada 3 dias depois. Então, mas eu lembrei. Então, Todos os momentos, todos os dias, eu lembrei. E aí, na minha cabeça, fica muito como uma lista eterna de coisas, sabe? Pequenas coisas que tem que fazer e que eu não tô fazendo e que você não tá fazendo. Porque é isso, né? Às vezes a gente coloca o foco no trabalho e eu tenho como uma coisa muito clara pra mim de que a casa vem depois do meu trabalho. Isso tá sim. muito certo pra mim. Então, assim, na minha lista de prioridades tem eu, a gente, o meu trabalho e a casa. A casa tá, assim, E a TT? não, a gente que eu digo é a gente família. Eu deixo a casa pra lá, mas me dói saber que eu tô deixando e ver as coisas, tipo assim, sabe, saindo do prumo, porque eu tô focada em outras coisas, mas eu já entendi que não dá pra gente dar conta de tudo também, sabe? Então eu entendo super que numa demanda de trabalho, numa semana de trabalho onde tá muito intenso, você tá de home office, mas beleza, eu não tinha parado pra pensar que a coisa do lixo tinha a ver com isso. Agora você tá me falando, eu entendi, tá, beleza. As próximas vezes que eu for olhar pro lixo, eu vou me ligar disso. Mas nesses momentos acaba que fica muito, sabe? Então, tipo assim, tá, beleza, eu tô super sobrecarregada de trabalho, fazendo um monte de coisa. E aí eu chego na cozinha, o lixo que eu falei ontem ainda tá lá, é meio, sabe assim, é meio pesado pra mim, porque eu já tô cansada, já tô sobrecarregada, e acaba que a casa vai virando um problema mesmo. E é interessante você falar isso, porque também tem a ver com por que você ouve a minha crítica quando Uhum. eu falo, quando eu pontuo alguma coisa que você talvez não esteja fazendo, talvez tenha esquecido, Uhum. que você ouve de uma forma assim, que já pega no seu nervo, já vai de uma forma negativa, porque você não esqueceu. É porque eu sei que está faltando e eu tô incomodada com tá faltando fazer. Você, assim, escolheu não fazer porque não deu, ou porque você queria, mesmo que você quisesse descansar, que você quisesse Uhum. precisar de um tempo para ver TV, Mas tá ali como pendência. mas tá ali como pendência. Então, assim, quando eu falo pra você, você fica assim, já sei que eu tenho que fazer, já tá na minha lista. É, Você a tá. casa pra mim entra num lugar muito de defensiva, porque eu queria que as coisas estivessem 100%, mas eu tenho que lidar com a minha, sabe assim, a minha ordem de prioridades também. E aí chega num lugar muito incômodo, principalmente quando você faz uma crítica meio torta, assim, né? Agora, eu recebo críticas e fico felizão por ser lembrado, porque eu já sou daquele time dos caras, que tem mulheres também, mas assim, dos caras, que eu esqueço completamente minhas tarefas, esqueço completamente até meu trabalho se não for lembrado, sabe? De- É, eu sei. Mas eu entendo que as coisas vão ficando meio perdidas, assim, pra você, né? é. Só que aí que tá essa diferença. Você fala assim, não, pra mim é super de boa receber uma crítica e ser lembrado. Só que no momento onde você não tá bem de cabeça, eu falar pega pra você num lugar ruim, pega pra você como uma cobrança. Mas eu acho que eu tô Não falando é sobre. sempre que você aceita bem um lembrete desse, não. Ah, sim, com certeza. Mas eu acho que eu tô. Tipo assim, tem muito o jeito de falar, né? Eu acho que eu tô falando de uma forma assim, de você me lembrando, assim, tipo, alguma tarefa minha que eu vou fazer, que eu não tenho problema nenhum em fazer, e que eu esqueci. Agora, quando vem aquela coisa mais pesada, né? Que eu acho que é o que a gente tem que tentar sempre fugir disso, mas é tipo assim, você não tá me lembrando, você tá reclamando, É, eu tô só resmungando, né? você tá brigando. O pior de tudo é brigando porque eu fez de uma forma errada, fez de uma forma que você não é o que você queria, aí vai pra defensiva. Porque é aquela coisa assim, nossa, lavou tudo aqui, mas largou em cima da pia. E tipo, é o que eu quis fazer, mas não, tá errado. É quando vai pra um lugar de crítica mesmo, né? Cria um problema completamente desnecessário, porque é a sua forma de fazer as coisas que é uma forma errada. E a É. minha forma que entra em conflito, não é a gente necessariamente. Mas aí tá, você lavou a louça e aí deixou tudo molhado. Aham. Ao invés de eu focar na louça que você lavou, eu tô focando em como você é displicente e faz as paradas de uma forma errada mesmo. Você faz pela metade, você prefere fazer 70% do que não fazer. Aí Sim. você faz, só que os outros 30%, geralmente quem passa o rodinho na pia sou eu. Nossa. Porque é uma coisa que, tipo assim, é importante. Explica pra mim a porcentagem na qual lavar a louça inteira do almoço e da janta é 70% e passar o rodinho na pia é 30%. Não, tudo bem. Você sabe que eu não sou muito boa de porcentagem. Mas pra você ver o nível que chega as coisas pra mim. Aí eu falo assim, tá, beleza, a gente tem que ajeitar esse negócio aqui da pia. E aí depois o guardar a louça não é uma prioridade pra você.
Pra você é muito mais o lavar a louça, e aí foi ficando pra mim como tarefa o guardar a louça. Eu nunca vejo você guardando uma louça. E aí eu poderia ficar puta com isso, mas eu prefiro, tudo bem, eu prefiro eu guardar porque você quebra as coisas, você é muito estabanado. Exagero. Olha, todas as nossas taças, quem quebrou foi você, praticamente. 70%. É, 70%. Mas é isso, eu prefiro guardar, que eu guardo direito no lugar certo, tá? É uma coisa que eu prefiro. Mas o fato de você ter deixado pra mim isso nunca ter sido conversado me incomoda um pouco também. Sabe? Que nem a coisa que a gente tava falando de tirar as roupas do varal. Essa semana eu fui lá e tirei. Ah. Eu não ganhei a estrelinha que você gosta de ganhar quando você faz alguma coisa que deveria ser sua. Você percebeu que eu tirei a roupa e você não falou nada. É porque, gente, o João Pedro tem um negócio que ele faz assim, ele varre a casa e fala, viu? Olha como eu varri a casa. Eu falo, meu amor, que bom. Sabe assim, não tem nada a ver com isso. É a tua casa, você varreu a sua casa. Ele fala, poxa, me dá uma estrelinha. Fiquei, caramba, varri a casa. Eu falo, gente, eu vou dar estrelinha pra um negócio que é obrigação? Mas aí tudo bem, eu entendo que o reforço positivo de dar estrelinha e falar, ai, obrigada por ajeitar a casa, varrer a casa. É uma coisa que motiva as pessoas. Eu queria dizer que, assim, estou sendo amplamente criticado nesse podcast. Eu acho que foi aberto esse podcast só para falar mal de... Não. Eu te chamei para uma conversa, tô aqui apontando pontos de uma forma talvez não tão construtiva. Tudo bem. Mas, por exemplo, a estrelinha. Por que eu gosto eu peço a estrelinha de vez em quando? Porque a gente tem uma divisão de qual que é a tarefa para cada um. Você tá aí falando que algumas coisas não foram definidas. Talvez até precisassem ser. A gente precisa definir. Mas, por exemplo, a gente não tem definido quem vai varrer a casa, porque é uma coisa que meio que precisa ser feita o tempo todo. E aí, num momento que você tá muito ocupada e eu varri a sala por 4 dias seguidos, a sala, a cozinha, o banheiro, em algum momento eu quero a estrelinha, porque assim, estou fazendo de novo. Olha eu aqui de novo fazendo. A casa tá suja, aí eu limpei de novo. Aí depois de eu fazer algumas vezes em sequência, uma coisa que não foi definido que era tarefa minha, porque assim, eu não venho te falar que, olha como é que eu botei a roupa no varal. É, porque a tarefa é tarefa minha, eu também entendi. Não quero estrelinha por jogar lixo fora. Entendi seu ponto. Entendeu? Aham. Mas eu acho que pra gente, o que tá faltando? A gente voltar na nossa lista que a gente fez há muito tempo atrás. De divisão de o que cada um faz. E redefinir, total. Mas essas coisas são importantes também pra gente deixar uma rotina mais fluida. Inclusive, quem quiser a nossa lista, eu vou deixar em PDF lá no meu Instagram, ou então manda uma mensagem no meu Instagram, no Instagram do podcast, que eu mando a lista. A gente tem um PDF já pronto, que é um PDF que eu mando para os casais que eu atendo, e que ajuda a facilitar o trabalho. Então, assim, você pega essa lista, você edita e coloca lá qual tarefa que faz mais sentido para a realidade de vocês. Eu já deixo um tempo sugerido, que é tipo assim, às vezes a gente acha que uma coisa dura 40 minutos, na verdade dura 10, tipo lavar a louça. Esses dias eu cronometrei. Tinha uma louça gigantesca que na minha cabeça era gigantesca, mas que eu lavei em 7 minutos. Então, assim, era super mais fácil só ter lavado antes, sabe? Não ter ficado enrolando. E esse negócio de fazer lista é muito bom, porque, tipo assim, por exemplo, quando você vai morar junto, tá naquele momento inicial, assim, de saindo de casa dos pais, ou então saindo de morar com amigos, você tem uma visão de o que você tem que fazer, né? Porque às vezes você esquece que, tipo assim... Ou esquece ou não sabe, Tem que passar pano na janela. Exato. Tipo... São tarefas da casa que, tipo assim, são completamente desconhecidas pra você, mas que às vezes, tipo assim, eu vou morar com uma pessoa que já mora sozinha há um tempo. Essa pessoa sabe de funcionamento da casa muito mais do que eu sei. Então, provavelmente, a gente vai ter um atrito ali de comunicação, porque essas tarefas vão ter que ser passadas pra mim, elas não são óbvias pra mim, né? Eu que morava com os meus pais, ou que tinha uma funcionária pra fazer as tarefas da casa. Então, tudo isso a gente precisa conversar, né? E alinhar. Eu acho que a gente pode passar pro nosso próximo tópico, assim, né, desse episódio, já saindo um pouco da questão da convivência, mas pensando em rotina de casal, né, morando junto. Porque como que a gente mantém a nossa individualidade, como que a gente mantém o nosso tempo para cada um, sem o outro, se a gente mora junto e a gente se vê o tempo todo, 24 horas por dia, quando você tá de home office. E eu acho também que, assim, sobre esse mesmo tema, tem a pergunta ao contrário também. Como que a gente tem momentos legais que a gente está ativamente junto, passando um tempinho junto, escolhendo estar junto, e não só
Passando tempo, né? Tipo assim, sentados os dois no sofá, vendo o que tá passando na TV, mas não necessariamente juntos ali, A conversando. gente tá só coabitando o mesmo espaço, vendo Isso. talvez o mesmo programa, mas assim, não foi algo intencional, né? A gente não marcou de fazer aquilo. Eu acho assim, a gente pode ir pro primeiro ponto, Tá. que é mais a minha parte, que é Uhum. como manter a individualidade. Porque, pra mim, quando fui morar junto, eu achei isso muito esquisito. Você deu uma surtadinha quando a gente foi morar junto. Não sabia nem o que fazer mais, coitado. Eu tive uma dificuldade clara de, tipo assim, caramba, acabei de reparar que eu tive a mesma dificuldade, tem a ver com eu não dizer muito o que eu queria fazer, né? Aham. Então tinha a ver com a minha vida toda, não era só sobre. A casa era só um reflexo do seu problema, mas vai. Meu Deus, aqui, minha cabeça O deu uma insight. explodida. Mas é porque eu tinha dificuldade de, tipo assim, de eu dizer antes o que eu. Não o que eu queria fazer exatamente, mas que eu queria ficar sozinho. Sim. Então, às vezes eu queria, tipo, assistir uma série completamente de menino, The Boys da vida, sangue, gente falando merda, e você não queria, e eu ficava tipo assim, e aí, o que você vai fazer? Uhum. O que você quer fazer? Quer fazer alguma coisa junto? Mas o que eu tava pensando é, pô, não quer fazer nada junto não, porque eu queria assistir aquela série. Só que aí você perguntava se eu queria fazer alguma coisa e eu pensava, quero. Tá bom, você tá me chamando. E aí a gente fazia sempre algo que você não queria fazer e que você ficava com a cara fechada. Não, Não, tudo bem, você ficava nada de sempre. Não, você ficava desanimado. Toda vez que a gente ia fazer, você tentava ali até interagir, mas você queria ficar sozinho. Eu acho que essa Então- história não é assim que eu lembro. Ah, Porque, como que você lembra dessa história? eu lembro de você reclamando comigo que a gente só tava fazendo coisa que eu queria. Que a gente ia escolher junto, aí você queria ver Crepúsculo, e eu falava assim, pô, vamos ver um filmezinho maneirinho pelo menos. Você queria achar o meio termo entre o que eu queria e o que você queria fazer, mas você na verdade queria ver o que você queria ver, né? Então você E você acaba... também queria ver o que você queria ver. Então, o meu ponto é, Ah, a gente, no início do relacionamento, sem entender muito sobre espaço, e aquela coisa, né, também de tipo, pô, a gente acabou de vir morar junto, que coisa maravilhosa, vamos fazer tudo junto, a gente precisa ficar 24 horas grudados. Que eu acho que a gente foi muito atrás de um meio termo daquele casal que vira um. Só que a gente foi virando um que A nenhum gente dos virou dois um. estava muito feliz. Exatamente, a gente virou um, tipo assim, sem nenhum ponto de individualidade, sem nenhum momento onde a gente ficava realmente sozinho com os próprios pensamentos, né? É isso, assim, tipo, você tinha dificuldade de falar que você não queria ver um jogo do Flamengo e você queria ir fazer outra coisa. Porque não, eu falava, Mas você vamos ver ficava o jogo. triste, Pedro, você ficava triste. É claro, eu queria ver com você, eu queria estar com você. Então, mas você tinha uma demanda de estar comigo o tempo todo, e se eu falasse que eu não queria ver, você ficava, poxa, não quer ficar comigo. Poxa, caramba, eu tirei um tempo pra ficar com você e você não queria ficar junto. O que você falava quando eu falava que eu queria jogar videogame? Jogar LOL. Não lembro. Não, você reclamava que, poxa, você não vai ficar comigo aqui de noite? No momento que a gente tem pra ver alguma coisa, você vai jogar LOL? Eu acho que era um hábito do nosso relacionamento, da gente quase fazer uma chantagemzinha emocional, assim, né? Como se fosse uma obrigação um do outro querer ficar junto. Acho que Parêntese aqui, a Carol tava certa, não deveria jogar LOL. Ninguém deveria. vocês estavam jogando LOL ontem, cara. Era outro LOL, nem é o mesmo LOL. Ah, entendi. É porque é isso também, né? Você como uma pessoa que gosta de jogar, que tem toda a sua rotina, que você queria a sua, sabe assim, a sua manscave, a sua caverna ali pra Ainda você vou ter, para você ter o seu computador, as suas coisas, o seu jeito, seus posters. E esse momento pra você era importante, que era algo que você tinha e que você gostava. Assim como pra mim é importante ter um espaço de leitura, um tempo de leitura sozinha, quieta, sem ninguém falando comigo. E aí, de vez em quando eu pegava um livro pra ler e você vinha pro meu lado e falava, oi? E eu pegava e deixava o livro de lado. Lá pelas tantas eu parei de ler. Eu fiquei um tempão sem ler. Porque todas as vezes que a gente estava junto, eu parava de ler. E aí foi você que me incentivou a ler de novo. Você trouxe um livro pra mim, você lembra disso? Você comprou um livro pra mim pra eu retornar o hábito da leitura. Porque é isso, eu fui deixando pra lá. Eu lembro que eu comprei o livro, mas eu não lembro de eu ser a causa, não. Calma aí, cara, também. Mas é porque Assume seus BO. eu não tô te culpando, Pedro. Não tô. Parece. Não precisa você. Não precisa você se defender. Eu tô achando que essa conversa que começou com a casa deu uma mexida com você aí que você tá entrando na defensiva. É claro, tô só sendo atacado. Não, eu tô falando de como era pra mim. Tipo assim, eu via que você queria conversar e eu prontamente largava meus livros. Eu prontamente parava de fazer o que eu queria fazer e ia ficar com você, porque eu queria te fazer feliz. Olha como eu sou fofinha. Ah, maravilhoso. Aí eu comecei a não fazer mais nenhuma das minhas coisas.
e dizer pra você que eu não queria estar junto me doía também. Sabe assim, tipo, eu entendia muito que o ideal pra você era que eu estivesse disponível 100% do tempo, então eu queria me fazer disponível. Não é que você tenha me obrigado a fazer isso, eu quis fazer, Sim. sabe? A coisa do livro, né? E pra mim, o ideal pra você era que eu tivesse querendo sempre estar com você, querendo sempre saber o que que você ia fazer e Me procurando, te né? procurando. Sugerindo. Então a gente vê que a gente, por falta de conversa, A gente assumiu. assumia um monte É. de coisa e deixava de fazer um monte de coisa que a gente queria. Aí a gente teve vários problemas, terminamos, voltamos, pulando assim um pouquinho na história. Falando alguns anos, algumas casas depois. E é interessante que assim, a gente reparou que era, pelo menos assim, eu reparei muito que eu precisava Uhum. muito de uns momentos sozinho, você reparou muito que você precisava muito de uns momentos sozinho, mas uns momentos também com amigas. Ah, é. Eu também, tipo assim, aquela coisa de procurar mais os amigos, porque por algum momento a gente passou a virar aquele casal que ou faz coisas juntos ou não faz. É de só um só procurar o outro, né? Tipo assim, eu quero falar sobre qualquer assunto, eu vou procurar você primeiro, porque você virou meu melhor amigo. Mas eu fui esquecendo que eu podia conversar sobre várias coisas com as minhas amigas também. Não precisava conversar sempre com você, né? E tipo assim, e tinha uma saída, alguma coisa, aniversário de alguém, a gente ia muito junto. A gente fazia muito junto porque a gente, amigos, né? Gostava da presença um do outro. A gente gosta de estar junto, né? Da É. companhia. Mas assim, o momento de você poder dizer, pô, nem tô afim de ir nesse negócio aqui, que não é tão importante também, não é o aniversário da minha mãe. É. Mas é um evento que você realmente não quer ir. E prefiro ficar em casa sozinha. Até hoje é difícil pra você, né? Ah, de leve, hoje em dia é bem mais fácil. É bem mais fácil eu falar que eu quero passar a noite jogando, assistindo basquete, uma parada que você não tá nem um pouco afim de estar fazendo junto. Sim. E eu acho que isso fez muita diferença. Mas é interessante a gente pensar que a gente viveu esse momento de estar nós dois tentando virar um Uhum. e se perdendo completamente. E aí depois a gente virou completamente a chave também. E já tivemos alguns momentos agora nesses últimos anos no qual a gente estava tão gostando de fazer as nossas coisas Uhum. que a gente precisou falar, ei, vamos aqui É. combinar, pô, uma vez por semana a gente vamos ter um encontrozinho, ou então, Vamos pensar, né, numa atividade diferente, uma coisa diferente pra gente ter junto, porque eu tô entendendo isso. Você falou assim, naquele momento que a gente ficou meio afastado, né, meio desconectado, assim, cada é, um no seu próprio mundinho, nas suas próprias coisas, e eu acho que é uma possibilidade também de a gente estar meio no 8 ou no 80, né? Ou a gente tá grudado, ou a gente tá completamente afastado, assim. E aí é importante a gente sempre manter o meio do caminho, né? Manter um meio termo. O que eu vejo muito, assim, nos casais é que esse primeiro momento onde a gente percebe que a gente está grudado é o momento que as pessoas se assustam e vira uma crise, vira uma grande crise no relacionamento. E, tipo, eu perdi a minha identidade, eu preciso me afastar de você para descobrir quem eu sou. E a gente não precisa terminar a relação por conta disso, né? Às vezes precisa, às vezes não. Às aham, vezes dá para fazer esse processo junto. Só que tem várias vezes que a relação tá tão estabelecida nessa coisa grudada, somos um só, que o movimento da outra pessoa ir se afastando para se redescobrir é muito mal interpretado. E aí vai gerando um ressentimento e tem uma quebra, tem um término por conta disso. Tipo, agora ela só quer fazer as coisas sozinha, só quer ver os filmes dela, parece que não liga mais para mim, parece que não gosta, não se importa mais comigo. Isso acontece. Então quando tá nesse extremo. Ao mesmo tempo, tô falando da beça, né? Mas ao mesmo tempo, no, no outro lado, é quando o casal chega e tem um afastamento, assim, estão completamente desconectados porque não tem nada em comum. E eu acho que é o momento que a gente estava, é o momento que a gente inseriu o clube do livro, né? O mini clube. Porque foi o momento que a gente entendeu que, cara, a gente não gosta de nada. A gente não tem nada em comum para além da nossa vida, que é a convivência, assim. Mas a gente não tem gostos parecidos, a gente não tem interesses parecidos, a gente não tem tempos parecidos. E aí, sobre o que a gente conversa, sabe? Sobre o que a gente fala. E aí, toda a ideia do Clube do Livro foi essa, né? sim. Eu acho que assim, quando a gente fala a gente não tem nada parecido, às vezes até me soa tipo um certo exagero, porque parece que a gente não tem nada parecido naquele momento, porque a gente não gosta das mesmas coisas sempre, a gente não, Ah, sabe, a gente é um tem, desencontro naquele é momento, um né? desencontro naquele momento. Então, eu acho que também a gente não precisa se desesperar
porque naquele momento a gente não tá se encontrando com nada, né? Uhum. Mas o que eu acho legal do nosso clube do livro também é que a gente pensou a possibilidade de ser um livro que nós dois escolhêssemos juntos. Sim. E a gente foi para a possibilidade de cada um escolhe um uma vez, que é uma coisa que assim, para mim é muito representativo de se É um fosse, convite, né? mas se fosse o nós dois escolhemos juntos, é muito o tipo, eu não quero tanto esse, mas você também não quer tanto, mas é ali o meio do caminho. É um livro que nenhum dos dois quer muito. Exatamente. E quando é cada um escolhe um, já vai Uhum. muito mais pro lugar de eu entrando no seu mundo, você entrando no meu, eu entrando no seu, você E entrando no eu meu. ativamente interessado naquilo que você se interessa, né? E você da mesma forma. Só que é isso também, né? É uma atividade que a gente escolheu que é um hábito meu, né, de leitura e que você se propôs também. Então é duplamente intencional a coisa da leitura, né? De você retornar, de você ir criando uma rotina, assim, comigo também, da gente parar e conversar sobre livro. Porque é algo que eu gosto. Porque se depender de você, a gente só conversa sobre filme e série. Então eu acho que a gente vai ter que fazer um clube do filme. Você Cada quer um fazer o clube escolhe do um filme? filme e pode ter filme com sangue. Ah, não, Pedro, não. Não vou assistir filme de violência, não quero. Nem de medo. Um pouco de violência. Não. Eu acho que a gente deveria convidar os nossos seguidores para assistirem um filme com a gente. Deixem aí pra gente uma indicação de filme pra gente assistir junto em casal. Inclusive, lá no nosso 21 dias, né? O 21 dias de comunicação intencional, a gente tem uma lista de filmes para assistir em casal. Eu não sei se vocês viram que a gente vai fazer esse desafio agora em agosto, começa no dia 1º de agosto. E esse desafio, eles são 21 missões, 21 práticas e 21 conversas para a gente puxar em casal. Então, uma delas é pensando em filmes. Eu coloco lá uma lista de tantos filmes baseados na psicologia positiva para promover bem-estar, para promover mais intimidade relacional. E aí a gente deixa lá essa lista em um dos dias e o casal assiste e conversa sobre. Então, assim, o desafio tá super legal. Deem uma olhada, a gente vai deixar o link lá no meu perfil, mas também no perfil do podcast. E a gente começa junto num grupo no WhatsApp, que é um grupo secreto, que é só pra gente falar todos os dias de manhã, eu vou colocar lá a prática do nosso desafio. Mas só um parênteses, tá, gente? Para convidar vocês para participarem com a gente. Eu já fiz esse desafio, o João também, por tabela, e é uma coisa muito legal, assim, na nossa relação, inclusive, que eu recomendo. É muito bom mesmo, gente. Vale muito a pena. São desafios, assim, diários que fazem a gente se conectar muito. No final dos 21 dias a gente estava bem mais conectado. Mais próximo, né? Bem mais próximo. É porque é isso, a gente acaba conversando sobre coisas que são, que nem essa coisa do livro, né, do filme, que são interesses, né, pessoais. Mas pra gente encerrar esse episódio de hoje, eu queria só pontuar, gente, a importância do equilíbrio entre convivência, individualidade e comunicação. Pra gente pensar numa convivência que seja gostosa, que seja saudável, que seja positiva. No próximo episódio, a gente vai falar sobre lidar com diferenças de estilos de vida, com base na psicologia positiva. Então, a gente vai falar sobre a aceitação das diferenças, basicamente. Deixem aí perguntas, comentários pra gente, contem pra gente, vocês que moram juntos, como que é pra vocês a rotina de vocês e os principais desafios que vocês enfrentam. É isso, galera. Manda mensagem aí pra gente, segue a gente no Instagram e conta pra gente, compartilha e pode mandar pergunta que a gente responde também. No último episódio que a gente respondeu a pergunta foi super legal. Foi, a galera gostou, né? É. E aí, se você tiver alguma coisa, quiser ou perguntar ou só compartilhar mesmo, pode mandar lá pra gente no Instagram. Obrigada, gente. Até a próxima! Até!